Olá, sejam muito bem-vindos ao Multi Entrevistas. Aqui nesse espaço a gente conversa com lideranças, gestores e empreendedores que fazem a diferença. E no programa de hoje vamos conversar com Francisco Batista, consultor de RH. Francisco, obrigado por ter vindo nessa noite aqui. A gente sabe que a tua vida é bem puxada e que não foi sempre assim, né? Lá atrás, quando tu começou, como que foi, cara, até chegar no que tu está fazendo hoje? Bom, Marcos, primeiro é um prazer estar contigo, né? Depois de várias chamadas eu consegui. Pois então, na enchente, então, a gente queria muito a tua história, né? Mas vai dar tempo de falar de tudo hoje. Tá bom, beleza. Bom, começando então vamos lá, na segundo grau, né? A gente não sabe para que caminho vai seguir, né? E aí eu... Mas não em Porto Alegre? Não, em Cachoeirinha. E eu morava em Gravataí e estudava em Cachoeirinha. Olha aí. E aí teve uma atividade que falava de treinamento. Olha. E isso me despertou muito para a questão do treinamento, recursos humanos, né? E nessa época eu era ainda empacotador no supermercado econômico lá de Porto Alegre. Cara, era meu maior medo. Tu sabe que meus pais, antes de fazer eu estudar, algumas vezes citavam, ó, se não estudar vai ser empacotador do Dinosul. Dinosul. Pertinho. Lembra? Era um mercado que era um dinossauro, assim. Isso, era não sei porquê, no meu imaginário de piá, né, lá com os seus 7 aninhos ainda tentando estudar, aquilo era uma coisa que dava, olha, tu vai ter que trabalhar muito cedo se não estudar, mas tu estudou e foi empacotador. Sim, fiz a... E tu tem aquelas manhas que estouravam, que nem os caras fazem hoje? Hoje o empacotador é nível, ele, pá, tem uns que... Tu sabe que nem todo supermercado tem um empacotador, então de vez em quando a gente faz a mão do empacotador. Olha aí, verdade, cara, mas é uma experiência. E ali já tive exemplo de homens que nem o seu Paulo Feijó, né, o próprio filho dele, Paulo Afonso Feijó, que depois vieram os gêmeos, um deles se transformou vice-governador depois, né, os dois Feijó lá, não lembro mais os nomes. Paulo Afonso. Paulo Afonso e o... Não lembro o outro eram os gêmeos que na época veio a terceira geração, né, para tocar o mercado. Aí tu já entregou a tua idade. E pessoas muito corretas, assim, né, e dali eu saí para uma oportunidade de trabalhar na Varig, que era um sonho de todo gaúcho, trabalhar na Varig, né. Caraca, eu não sabia. E ali eu acho que muito jovem foi muito feliz na escolha, porque a Varig, ela não tinha, tipo, não é um plano de carreira, assim, a oportunidade não era dada para quem estava dentro, ela vinha muito para o filho do pessoal da aeronáutica, o pessoal de voo mesmo, né? E aí tu via muitas oportunidades se perderem nesse caminho. Aí eu, incomodado com isso, busquei um estágio na Gerdau, né? E participei de um processo lá e me chamaram para uma área de materiais e eu disse pro rapaz, eu não quero materiais, eu quero recursos humanos. Eu não sabia nem porque eu estava pedindo, né? E aí ele agradeceu, né? Uma semana depois, vou entregar minha idade de novo, eu recebi um telegrama fonado, onde era para trabalhar no RH. Aí começou a minha história no RH, né? Que bacana. Eu fiquei por 3 anos ali, depois teve uma crise muito grande e a Gerdau sempre teve muito compromisso com seus funcionários, aí eu era solteiro, né? Então era um prato cheio para ir visitar o mercado nessa hora. É legal que hoje tu seleciona pessoas e quando tu é selecionado, tu vive os dois lados, né? Sim, tu lembra disso, né? E eu tive a oportunidade de falar para o Sr. Jorge Gerdau, né? Que na época aconteceu isso e mesmo assim eles não me deixaram desamparado, eles me conseguiram na minha próxima atividade, que foi o Curtume Pinheiros em São Leopoldo. Que legal, cara. Ali como é que tem um nome em inglês para isso, né? É o onboard quando tá entrando. Nesse caso seria um outplacement, né? Outplacement. Quando tu tá auxiliando a pessoa nesse processo de transição. É uma saída responsável, né? Show. Isso. E não é comum, né? Não, e naquela época muito menos, né? Você tá falando de 86, né? Que legal. Aí eu, depois, num evento na BRH, eu falei para o BRH, para quem não está acostumado em casa, Associação Brasileira de Recursos Humanos. Eu falei para o Dr. Jorge, né, Gerdau, que naquela época eles já tinham sido muito responsáveis comigo e me encaminharam para um emprego que foi uma porta de entrada no mundo de conhecer uma folha de pagamento, né? Ali eu fiz toda a gestão na época era chefe de pessoal, departamento de pessoal. Chamava DP. Depois veio relações industriais e depois recursos humanos, né?
Hoje já fala em gente e gestão, já dá a evolução. DHO natural. teve um DHO tempo, né? também. Desenvolvimento humano. DHO e depois gente e gestão, né? Interessante. Que hoje é mais utilizado, né? Vão vir outras nomenclaturas, mas o fim da história é cuidar das pessoas, de gente. Exatamente. E Bacana. do Pinheiros fui para a TFL, uma multinacional alemã, fiquei 11 anos lá. Lá eu peguei o RH do zero mesmo, não tinha nem DP, constituí um DP. Depois entreguei em 11 anos depois com um RH estruturado, com todas as rotinas, com avaliação de desempenho, né? Foi um dos primeiros projetos de avaliação de desempenho grande no estado que a gente fez com uma consultoria do mercado, né? E aí foi crescente. Depois eu fui para Icro, Canoas, da Icro eu fui para Caxias. Caxias eu fiz meu melhor projeto de RH, 7 anos e meio na Semar. Depois foi comprado pelo grupo. O que a Semar fazia? Semar é material elétrico. Tudo Material que elétrico. pensar em material elétrico eles tinham na época. É uma empresa que começou num porão de uma residência lá de Caxias, né, dos gringos lá. Bah. E virou uma potência com 3 fábricas gigantes em Caxias. Né? Nossa. E aí é uma empresa que o mercado do material elétrico queria muito comprar, e aí o grupo Legrand comprou. Então eu fiquei... Tive lá dentro, quando Legrand, tive que Lorenzetti, né? Da Piau Legrand. Sim, exatamente. eu fiz uma palestra lá uma vez. E são enormes, são muito grandes. eu fiquei 3 anos então com o seu Ademir, que era o presidente da Semar, e depois os outros 4 anos e meio com a Legrand, né? Multinacional francesa, né? E como a gente fez um bom trabalho ali, a gente conseguiu ganhar muitos prêmios. O sonho do seu Ademir era colocar a Semar como uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil, passando por um prêmio local, a RH Serrana, depois a BRH e depois nas revistas da época, Exame, época, né? E a gente conseguiu fazer isso em 3, 4 anos, a gente tinha colocado em todas as revistas. Né? Que legal, cara. Né? E bacana um empresário ter essa visão, essa visão, né? Não só ter o melhor lucro, que é o que mantém toda a empresa e todas as famílias, né? Dali que vem o resultado, mas focar em prêmios onde reconhecem pessoas. E até mais do que isso, né? Ele sempre cobrava da gestão de RH ou da gestão da empresa que tivesse consistência. Não era prêmio pelo prêmio. Um prêmio com entrega não que ganhar desse um resultado. Manter. Não é só ganhar e manter. Hoje, tu sabe que muita gente escreve um prêmio e tu vai ver na realidade aquilo não acontece na empresa, né? E lá não, lá era consistente. Todo prêmio que nós entregamos na época era consistente dentro dos processos, eram consistentes dentro da organização, dentro da empresa. Que bacana, cara. E isso alavancou a empresa assim, de uma forma espetacular, né? Imagina. Tudo que a gente conseguiu fazer em termos de recursos humanos lá, ele na época ficou muito feliz pelo trabalho realizado, e quando ele vendeu a empresa, ele premiou todos os funcionários e ele fez uma escala, né, de os mais antigos aos mais jovens, financeira, né? E ele me chamou e disse, eu vou te dar uma premiação como se fosse um funcionário antigo meu, porque a mudança em termos de recursos humanos que tu, com a equipe de RH, conseguiu fazer foi bem substancial. Cara, na época era um carro, né? Era um cheque assim bem gostoso. Mas tu falou equipe, né? Nem sempre a RH é uma equipe grande, né? Atende grandes negócios, grandes empresas, mas a equipe normalmente enxuta. Com quantos tu conseguiu hoje, na época, desculpa, botar a Legrand na época, para 600 funcionários, a gente trabalhava com 11 pessoas, 10, 11, gerava a nossa... Interessante, fazendo todo o RH funcionar. Isso. Depois eu saio da Semar, eu fui convidado a ser diretor de RH das lojas Colombo. Lá a gente pula ali foi ali eu tive que buscar ajuda de academia, médico, né? Porque eu saio de 600 funcionários e vou para 6 mil, né? Uma equipe de 11 eu vou para 30 e poucas pessoas, né? Então, nossa. Um negócio assim... Aí eu tinha um médico na empresa, ele disse, Francisco, tu vai ter que tomar uma coisinha verde aí para poder ir buscar uma ajuda da academia, né? Aí tomei um remedinho verde lá, não é aquele estágia preta, nada, e me deu a consistência, né? E a academia, buscar ajuda também, uma caminhada, uma coisa que... Suco de couve e caminhada. Na verdade teve que cuidar da saúde. Estar com a cabeça em dia, com o corpo em dia, para poder aguentar a pressão de 6 mil funcionários, né? Era um trabalho, e foi um trabalho bacana também, assim, aí eu conheci varejo, eu sempre tinha, naquela época eu estava com quase 25 anos de indústria, e aí fui cair no varejo, né? O varejo é assim, quem é da indústria que vai trabalhar no varejo,
quando tu tá começando a pensar, os caras já colocaram em prática, né? Então eu tive que me reinventar em 6 meses, assim, menos até, em 3 meses eu tinha que estar jogando o jogo dos caras. A velocidade, né? É outra. É outra velocidade, é outra batida. Tem uma reunião na segunda, na semana já tem que estar nas lojas e outra, né? Na época eram 330 lojas espalhadas em todo o Brasil, né? Eu tive a oportunidade de fazer a convenção dos 60 anos da Colombo, lá no Costão do Santinho. Cara, é justamente isso, que é um caldeirão, né? Fui o último palestrante que o seu Adelino conheceu vivo. Que legal. Um ano depois ele teve um acidente, morreu, um acidente doméstico, e depois não se recuperou. Mas foi uma experiência surreal ter atendido com ele na plateia, né? Sim. Que é uma lenda, o cara começou vendendo rádio de pilha e TV porta a porta, né? Tu imagina pra mim, né? Um menino lá, empacotador, e dividir a sala com o seu Adelino Colombo. Então, a assim, lenda. É chancelar teu sucesso em termos de profissional, né? Tia, a gente vai entrar mais a fundo, vamos parar por enquanto na Colombo, eu sei que tem mais empresa por aí, e cada uma é legal que tu está dando um legado do que tu aprendeu. O foco era teu aprendizado, o outro é deixar um prêmio, o outro é conseguir se reinventar, e isso para qualquer um executivo é fundamental hoje. Sem agilidade, sem foco, tu não consegue sobreviver nesse mercado. Vamos voltar em um segundinho, um rápido, breve intervalo. Já voltamos. Estamos de volta com Multi Entrevistas e a gente continua falando com Francisco Batista, consultor de RH, que, comentando cada passagem tua na Colombo, então, saíste da Colombo, foi para onde? Eu saí da Colombo, né, fiz uma escolha profissional e acabou não dando certo pela cultura da empresa. E aí eu me vi em 2015 com todo aquele drama lá de desemprego. Eu lembro na época exame com 7.000 demissões por minuto no Brasil, né? E aí eu fui empreender, né? Fui bater nas portas de quem me conhecia e comecei daí a FB Consultoria, que é a minha consultoria atualmente, né? E ali o primeiro projeto que eu fui na TFL, né? E o gestor da época, né, disse: ó, Francisco, não é para te ajudar, mas eu tenho que revisar todos os meus projetos de recursos humanos, né? Todos os meus processos, né? Então vamos fazer, me faz uma proposta. Lógico que foi para me ajudar, né? Ele aproveitou a expertise, a gente revisou os processos, tudo, mas é um agradecimento, né, ao diretor da época. Pior momento na tua transição, indo para o mundo do empresariado. E precisando de um retorno, precisando de ajuda naquele momento, né. Aí fiquei ali, fiz um ano no projeto e esse mesmo diretor, né, que é o Jean da TFL, Jean Rochelle, ele perguntou: Francisco, por que tu não faz hunting também? Porque tu tem uma boa mão para seleção. Eu lembro dos teus projetos sempre foram... Hunting, só para quem não está acostumado com o termo em inglês, é buscar um talento... Buscar um talento no mercado. Normalmente, né? Cargo de comando, né? Alinhado à cultura da empresa, né? Porque tem que dar um match cultural, né? Tem que estar alinhado. Não posso colocar uma pessoa que pense tão diferente da empresa para onde ele vai trabalhar, né? Perfeito. E aí, como eu tinha ido para essa oportunidade que não deu muito certo por questões culturais, eu coloquei como um dos pilares da minha consultoria é um respeito a quem me contrata, né, que é o empregador, como para quem eu vou fazer a movimentação. Então, eu não posso pegar o Márcio, que está bem empregado num local, e levar para uma empresa que eu sei que o match cultural vai ser difícil de adaptar, só para mim faturar. Eu prefiro não faturar nesse período dessa vaga, do que fazer isso com um profissional. E tem dado muito resultado, né? O retorno dos meus candidatos, assim, em relação a esse respeito, né? A forma como a gente tem trabalhado é muito bom, é gratificante, né? Nesse meio tempo, tu nunca deixou de atuar nas associações, né? Tu falou na RH Serrana, Associação de Recursos Humanos da região da Serra, na BRH, tu sempre participou de feiras, eventos, sempre te manteve atuante, né? Sim, na BRH eu sempre fui muito mais participante para buscar conhecimento, né? Na RH Serrana, além do conhecimento, eu me tornei presidente, né? E tu sabe que para entrar na Serra e se tornar presidente da RH Serrana é porque os gringos te compraram, né? Então isso foi muito legal, assim, acho que eu tenho uma facilidade de entrar nos ambientes, né? E sempre com muito respeito ao que eu encontro, né? Então isso fez com que
Isso, mais o meu conhecimento, né, e expertise em RH me levou a ser o presidente da RH Serrana. Na época a gente comprou o ESAR também, que tu esteve por lá também, né? Um encontro que reunia todo mundo, né? Encontro Sul-Americano de Recursos Humanos. Beleza, né? Alguns foram em Gramado, teve um Passo Fundo também. Isso. Historicamente o Doralice começou em Gramado, depois teve a Farroupilha, né? E Bento Gonçalves, né? E muito bem organizado, de fora participando, sempre realmente foi bem bacana. Mas eis que tu chegou em 2025 e qual é a missão que tu está cumprindo hoje? Qual é os problemas que tu está resolvendo na RH? Hoje eu tenho um projeto que eu já conduzo há 3 anos na rede de postos Buffon, né? Que estão em 115 postos, né? 115 postos. Eu tive a oportunidade de fazer 2 convenções com 108. E aí vem uma enchente, atingiram vários postos, né? E aí conseguiram superar. Foi um momento muito difícil, né? Porque ninguém esperava por tudo aquilo, a gente teve que se superar, né? A Buffon se superou nesse momento. Eu lembro de ligar para o irmão de Rio Grande para saber se eu conseguiria atravessar a balsa, porque os caminhões todos não tinham estrada, né? As estradas tudo caída, destruída e a gasolina precisando chegar. E tu passava num posto a 20 litros por pessoa, foi um cenário de guerra, literalmente, né? Mas é uma família que tem esse cuidado em crescer e crescer sustentável, né? Isso, uma forma bem consistente, né? E também aqui, local, eles fizeram um trabalho muito bonito, né? Até a esposa dos diretores se aproximaram muito da empresa e fizeram do nosso anfiteatro lá, da nossa sala de treinamento lá, um local para os donativos, né? Que legal. E com uma força muito grande de captação de recursos, que é baseado na marca Buffon. Bom, o epicentro da Matias Velho, onde foi todo o caos, onde todo o Brasil olhou ali, né? Onde os jet skis estavam entrando, barco, lancha, precisava da gasolina dali, né? Estavam a exato 30 metros do... O que hoje agora tem até uma praça com já uma... Isso, bem próximo. O cenário do caramelo ali, da galera. Vocês estiveram no epicentro do furacão. Aquele posto ali virou uma praça de guerra nos primeiros 2, 3 dias ali. As pessoas caminhando ali desorientadas, né? Não sabiam para onde seguir, né? Exato. E também muito donativo de combustível também, diesel para as buscas, né? Para ajuda. Para resgate. Através dos diretores, né? Então, a empresa fez o seu papel nessa hora, ajudou muito os funcionários também. A gente tinha todos os funcionários mapeados também para poder ajudar nesse momento aí. E isso faz a diferença, né? Olhar a dificuldade, crescer na dificuldade e olhar para o funcionário. Na pandemia também não foi diferente, a Buffon olhou muito para as pessoas. Assim. E acho legal quando eu estou nos lugares, eu mando mensagem para a direção, né? Acho que se tem Buffon, então tá bom, né? Sim, tu sempre está me mandando uma mensagem. Onde tem... E qual é a equipe hoje lá e como é que vocês estão estruturados? Como é que é o RH hoje lá? Hoje a gente tem, para atender 3 mil funcionários, em torno de 17 pessoas ali, né? Com treinamento, com toda a área de administração de pessoal e desenvolvimento também. Né? Que é a parte que eu presto mais a consultoria, a parte de desenvolvimento de RH. Né? Boa. E esse trabalho de desenvolvimento, Francisco, o que tu acha que vai ser o futuro? Né? Não querendo fazer muita projeção, mas o que tu imagina que ainda vai acontecer para a qualificação e desenvolvimento de pessoas, que é só a reclamação de 11 entre 10 clientes que eu atendo. Quero desenvolver as pessoas. Às vezes o currículo contrata, né, pela técnica e demite pela atitude. Sim. Não é só treinamento da atividade em si, que essa acho que às vezes é até mais fácil, mas desenvolvimento de pessoas, o que vai ser o futuro, cara? Eu imagino assim, ó, como a gente tem trabalhado, a gente tem olhado muito para a jornada do colaborador, né? Então, desde uma admissão bem feita, uma integração bem realizada também. Não adianta tu chegar no primeiro dia e estar perdido, não ter ninguém para te receber, não ter um crachá para te entregar. Então, isso a gente instrumentaliza os nossos... tu imagina, são 115 unidades, cada local tem um gerente que pode estar trabalhando de um jeito diferente. Pois é. Então, a gente preparou eles para isso, né? Então, uma entrevista bem feita, a integração bem realizada para a pessoa se sentir
acolhida e saber também que não está num poço, tá? É uma empresa, uma rede que tem 115 unidades, né? O tamanho da empresa, né? Depois acompanhar os 45, acompanhar bem os 90 dias, né? E no dia a dia também ter um bom acompanhamento dos colaboradores, né? E respondendo a tua pergunta sobre o futuro, eu vejo que cada vez mais a figura do líder vai fazer a diferença. Concordo. Onde tu tem uma unidade com um bom líder, ali as coisas se resolvem, a rotatividade é baixa, as pessoas não querem abandonar a empresa e muitas vezes abandonam o líder e não a empresa. Então isso, eu vejo assim que se tiver que apostar uma moeda, tu tem uma moeda para apostar, aposta no líder, né? Treina bem teu líder, trata bem teu líder, traz ele para um variável, para ele sentir também que ele vai receber alguma coisa, um resultado maior. Se todo mundo ganha, todo mundo ganha. Exatamente, é o ganha-ganha, né? Bacana. E esse vai fazer a diferença com os demais. As pessoas vão querer continuar com essa pessoa, porque é um líder que inspira. Perfeito. E hoje na liderança, cara, o que tu está vendo assim? Quais são os principais erros, né? A gente falar tudo que dá para acertar é mais complicado, mas alguns erros básicos que tu vê hoje nas empresas que tu já atuou ou nas que tu vê de fora, né? Que hoje, cara, não se aceita mais num líder? Cara, o líder tem aquela história do líder pelo exemplo, cada vez, né, tá valendo mais, né? Mas antes disso, a empresa, ao definir o líder, fazia uma boa avaliação desse líder. E uma boa avaliação não é uma avaliação cara. É uma avaliação, pega um profissional de RH que saiba fazer uma avaliação de liderança e ver se essa pessoa tem toda uma construção, né, todo um preparo e estrutura, principalmente, né, para comandar uma equipe de, sei lá, 5, 10, 15 pessoas, e às vezes uns grupos maiores com líderes que não têm o preparo. Né, e isso faz um estrago muito grande, isso faz a diferença. Vou dizer que isso é um ponto central, tu ter uma boa avaliação de quem tu vai conduzir para ser líder do teu negócio. Boa, o resto é ética, disciplina, as coisas básicas. Básico, que isso tem que vir se junto, o cara né? já não vier, nem adianta, né? Mas um perfil comportamental, se não tem já dominância, comunicação, sentido de urgência e formalidade, com tantos testes que existe hoje para identificar, facilita a vida do cara, facilita a vida da empresa e é uma ferramenta que facilita. Né? O líder dominante faz a diferença nessa hora, né? E a gente vê que se fala muito de gerações, né? Gerações, a gente não pode botar culpa nessa geração, a gente tem que saber entender essa geração, né, e atrair ela de uma forma que ela fique conosco, de retenção. Eu fiz mestrado em 2011 na UX, em Caxias do Sul, não falando da concorrente, né, mas foi lá que eu fiz. Né? Tá justo. E eu fiz gestão, eu fiz gerações e cruzei gerações com comprometimento. Na empresa que eu trabalhava, que era a Semar Legrand, não tinha essa distinção. Todos tinham o mesmo comprometimento, todas as gerações. Boa. Por quê? Porque os programas, os processos que nós desenvolvíamos lá, atendia também a geração na época que era a geração Y, né? Depois surgiu a geração Z. Então tem que ter esse olhar, o que atrai e o que mantém a geração Z? Cada momento. A gente poderia ficar o resto da vida falando, porque são muitos anos, né? Mas eu concordo 100% contigo que liderança hoje nunca foi tão carente no mundo. E vamos voltar outro dia para falar só sobre isso. Mas quem gostou hoje e assistiu esse programa ao vivo, já viu que ele serve para mais pessoas. Compartilha com quem você gostou. Obrigado por ter vindo hoje aí, Francisco. Muito obrigado. O Multi Entrevistas vai ficando por aqui hoje e até o próximo programa.